E será que a Netflix acertou com a trilogia Rua do Medo ou será que foi um fracasso? Vem comigo que hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Netflix e como ela decidiu fazer essa nova trilogia A Rua do Medo. Rua do Medo foi a mais nova trilogia da Netflix. E a Netflix, para lançar essa trilogia, fez uma estratégia completamente diferente e eu acho que esse é o grande ponto que tem que ser destacado aqui. Porque eu acho que se Rua do Medo fosse lançado apenas como uma trilogia, um ano após o outro, ou com diferença de meses, eu acho que essa nem entraria numa discussão. Mas a Netflix resolveu fazer algo completamente diferente aqui. Eles resolveu fazer com que cada filme fosse lançado durante 3 semanas de julho. Então o primeiro filme, que é o Rua do Medo 1994, saiu numa sexta, aí na sexta seguinte saiu o Rua do Medo 1978 e na terceira sexta lançou o Rua do Medo 1666. Vale lembrar que aqui eu não estou para julgar a trilogia Rua do Medo como qualidade. Inclusive já tem a crítica aqui no canal que eu vou deixar aqui embaixo dos 3 filmes da trilogia, caso seja interesse em assistir. Mas nesse momento eu vou julgar a estratégia da Netflix e se ela deu certo. E é claro que nesse meio tempo vai ter algumas opiniões sobre a trilogia também, mas esse não é o foco do vídeo, isso que eu queria destacar. Vamos lá, eu acho essa estratégia muito interessante. Por quê? Porque eles se basearam muito no que o Disney Plus fez. O Disney Plus, claro, não descobriu a roda, mas eles fizeram uma coisa que nos streamings não era comum por causa da Netflix. Quando a Netflix começou lá atrás, ela tinha uma estratégia desde sempre de fazer séries originais e ela praticamente motivava as pessoas a maratonar sua série. Com isso, nas sextas-feiras, normalmente, lançavam séries como Orange is the New Black, as séries da Marvel, e com isso elas ficavam durante o fim de semana inteira sendo o assunto mais comentado, por exemplo, do Twitter e nas redes sociais. Afinal, as pessoas não só começavam a série, como elas terminavam ela naquela sexta-feira. Só que, obviamente, algumas séries tinha uma fanbase muito grande, principalmente séries da Marvel, então essa série ela continuava viva por muito tempo. Mas outras séries, elas praticamente morriam depois do primeiro fim de semana. As pessoas ficavam na sexta-feira só comentando sobre ela o tempo inteiro, sempre no Trend Tops, primeiro lugar no Twitter. Depois disso, no sábado também, e no domingo também. Só que quando chegava na segunda e pra frente, no próximo fim de semana, o assunto já era outro. Parecia que aquela série fazia anos que tinha lançado, mas era só uma semana. Com isso, apesar de ser uma estratégia boa e que fez uma onda no mercado ser mais ou menos assim, porque a Netflix foi um dos primeiros streamings e ela trouxe essa ideia pro mercado que deu certo, o Disney Plus mudou isso. Porque o Disney Plus percebeu algo muito importante. Tudo bem, eles têm bastante conteúdo original, eles têm bastante filmes, séries, animações. Para quem gosta de Disney, o Disney Plus é um prato cheio, mas não tem como negar que a pessoa que assina o Disney Plus ou assina qualquer streaming, hoje que tem uma grande gama, você precisa ter produtos originais que façam ela ficar ali. Porque é isso que vai fazer a pessoa querer assinar ou não o streaming. E a Disney Plus percebeu que ela precisava fazer com que o público ficasse mais tempo lá. E com isso, em vez de ela lançar uma série maratonando, como a Netflix fazia, ela percebeu que ela tinha que lançar um por semana. Porque, por exemplo, se uma série tem 8 episódios, ela vai conseguir prender um público naquela plataforma de streaming por 8 semanas. Isso é muito tempo. E com os conteúdos que eles têm ali, eles têm a confiança que o público vai ficar pra ver. Séries da Marvel, como WandaVision, como o Loki, como Falcão Soldado Invernal. Séries do universo Star Wars, como Mandaloriano. Séries até mais para um público teen ou para um público mais nostálgico, que gostava de High School Music e que tem o High School Music, The Musical, The Series, que também são conteúdos diferentes, mas que são lançados semanalmente. Com isso, o público jamais pararia de assinar o Disney Plus na prática. Para ele assistir uma série de 10 episódios, ele teria que ficar 10 semanas. Com isso, você cria 2 pontos muito importantes. Você ganha assinantes por mais tempo e isso faz com que as pessoas fiquem bastante tempo ali dentro do Disney Plus ou de qual for o streaming, no caso o Disney Plus, e ao mesmo tempo você consegue fazer com que aquele negócio fique comentado toda semana. Porque pensa comigo, é só você analisar as séries da Marvel, o Loki, o Falcão Soldado Invernal ou a WandaVision, semanalmente. Sempre que chegava na quinta, tava nos Trend Tops do Twitter falando que todo mundo estava muito ansioso pro próximo episódio. E quando chegava na sexta, no sábado, no domingo, as pessoas só comentavam sobre a série dentro do Twitter, por exemplo. Com isso, quando você para pra pensar,
é uma coisa que ganha um grande engajamento, porque a série não morre uma semana. Ela fica um tempo inteiro e ela ainda cria mais coisas ali. Com isso, essa estratégia é muito interessante. E a Netflix percebeu isso. Ela ainda não mudou isso em questão de séries, mas ela conseguiu provar um pouco desse gosto de ficar pelo menos quase metade de um mês dentro dos assuntos mais comentados do momento por causa de Rua do Medo. Rua do Medo pode ser uma trilogia que, na minha opinião, tem muitos problemas. Ela poderia ser muito melhor, sim, mas se parar para analisar, durante 3 sexta-feiras, você abria o Twitter ou você abria uma rede social e eu via muita gente comentando sobre Rua do Medo, sobre os filmes, sobre cada filme, discutindo o que poderia acontecer no próximo filme, discutindo o que aconteceu no filme, a reação deles aos filmes. E isso é muito interessante, porque fez com que a Netflix percebesse como é forte você não lançar tudo de uma vez e lançar semanalmente. Eu sei que quando a Disney Plus anunciou que iria fazer isso, que eles iriam lançar suas séries, um episódio por semana, gerou uma grande revolta numa parte do público que acha que deveria ser lançado tudo de uma vez. Mas, mesmo assim, deu certo lá, eu acredito que deu certo com Rua do Medo. Tudo bem, pode ser que Rua do Medo, por ser um gênero terror que muita gente não gosta, por ser uma trilogia não tão conhecida com nomes fortes, ele ainda não foi só uma experimentação, mas eu acho que já é um começo para mostrar como a Netflix, provavelmente com as suas próximas séries e até com próximos filmes que eles pretendem investir, provavelmente eles vão querer copiar o que eles fizeram com Rua do Medo, porque deu certo e fez com que a Netflix ficasse lá no topo por bastante tempo pelas pessoas comentando sobre a sua trilogia. E eles já sabendo que a trilogia pode acontecer alguma coisa, eles não pararam por aí. Eles já deixaram alguns ganchos e algumas coisas dentro da trilogia Rua do Medo, para caso eles queiram fazer coisas futuras. Pra quem não sabe, a cena pós-créditos, ou pra quem alguém pulou por acaso, é alguém buscando o livro. Ou seja, esse aí vai ser o começo de uma nova trilogia, por exemplo, se eles quiserem. Ou de um filme diferente, de alguém que vai recomeçar o que foi feito lá em 1666 dentro dessa trilogia. Com isso, com toda certeza, eles conseguem fazer mais um filme spin-off, eles conseguem fazer mais uma série, eles conseguem fazer spin-off de vários personagens aqui que a gente realmente não sabe totalmente a história dele. Daria pra fazer a história de vários personagens aqui. Com isso, essa é a grande verdade. A Netflix acertou com Rua do Medo. Talvez a trilogia não seja a melhor do mundo, mas essa estratégia mostrou um horizonte para a Netflix talvez investir em formas diferentes de fazer filmes e séries que atraiam mais público. Então, para mim, a trilogia Rua do Medo como filme poderia ser muito melhor, mas como estratégia para a Netflix, eu acho que foi um acerto deles. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou da trilogia Rua do Medo? O que você achou da estratégia da Netflix com essa trilogia? Comenta aqui embaixo e eu volto no próximo vídeo.